Muito boa noite para você que está aqui no Auditório Motorsport para acompanhar um momento muito especial. Para você que nos assiste, é o tradicional bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande reunião que a gente tem nesta noite para falar sobre velocidade, para falar sobre jornalismo, para falar sobre uma referência na cobertura do automobilismo no Brasil e no mundo. Eu estou ao lado de Reginaldo Leme e também de Alfredo Bocchio, que ao lado do Reginaldo escreveu a biografia Além do Grid, com umas histórias do Reginaldo pelas pistas do Brasil e do mundo e também em outros lugares que a gente vai tentar descobrir um pouco mais nessa noite com o Reginaldo. Primeiro, é uma honra, Reginaldo. Eu não vou nem dizer que eu estou feliz, porque eu estou emocionado. É um prazer ver você recebendo homenagens merecidas, tendo contato com fãs de gerações diferentes, que eu acho que isso é uma coisa curiosa, né? Você encontra famílias com crianças, o pai da criança, o avô da criança, e você fez parte da vida de todos e todas elas. Boa noite. Boa noite. É o que eu mais ouço. Desde a minha família toda e tal. Não, o cara fala, meu pai, meu avô, eu falei, nossa, eu tô velho. Mas, bom, para quem não sabe, o Felipe viajou comigo assim pelo mundo durante uns bons anos aí, a gente cobrindo a Fórmula 1. Foram os melhores anos da Fórmula 1, né? Muito, muito legal. Bom, da cobertura da mídia brasileira, né? Era um astral legal e tal. Bom, tô aqui para responder. Tem bastante perguntas. Vamos lá. Eu vou trazer também o Bocchio, o Alfredo Bocchio, para quem não conhece o Bocchio, trabalhou muitos anos na TV Globo também. Então, por muito tempo, ele foi o ponto eletrônico do Galvão Bueno, do Reginaldo Leme e de outros profissionais da empresa, e agora com o Regi fazendo o livro, que deve ter sido gostoso demais. Assim, fazer um livro não é fácil, mas o processo de captar as histórias deve dar um outro livro, hein, Bocchio? A gente trabalhou junto na Globo, né? Diziam que eu era chefe dele, mas eu nunca acreditei nisso. E surgiu a ideia, e a gente começou a tocar bem informalmente, quando a gente se encontrava para transmissões. Então, depois das transmissões, a gente ia para um bar, para um restaurante, e o Regi ficava meio encucado que eu não usava gravador. Eu abria um laptop na mesa de restaurante ou bar que a gente tivesse, ele ia falando e eu ia escrevendo. Ele, você não vai gravar? Não vou gravar, assim é melhor, que já fica tudo aqui, porque poucas coisas são mais chatas que transcrever, né? Ou seja, custou mais cerveja. É verdade. Foi um livro regado a muitos e muitos litros em São Paulo, no Rio, e até uma vez a gente foi para Paúba, nas férias de verão dele, onde ele tem uma casa lá maravilhosa, e com mais cerveja, com mais papo e com mais história, a gente foi construindo esse livro, que é importante falar também, né? Porque o Reginaldo é reconhecidamente o maior jornalista de automobilismo que esse país já teve, só que ele não começou direto ali. Então o livro traz momentos incríveis, como ouro do Joaquim Cruz em 84, milésimo gol do Pelé, onde ele estava dentro da rede com o Pelé e a bola, né? Foi setorista pelo Estadão da Academia do Palmeiras, Academia da Guia e tantos outros, né? Então o livro passa por tudo isso, mas claro, o centro é o automobilismo. Teve até uma pergunta para quem está assistindo através das redes sociais. A gente pediu para que o público presente aqui no auditório enviasse perguntas. Eu tenho algumas aqui. Tem quem perguntou sobre histórias olímpicas e tudo mais. A gente já vai chegar lá. Mas eu também acho importante trazer a ArcelorMittal para essa roda, porque eles são parte fundamentais, através do grande João Bosco, da criação, da concepção e da execução do livro. E aí eu te faço uma pergunta, Reginaldo, porque você citou que a gente viajou muito tempo. Esse livro estava quase virando lenda, porque quando eu te conheci, ele falou, o dia que eu escrever o meu livro, o dia que eu... Como foi viabilizar o livro e, final, vamos sentar e vamos botar para rodar esse livro? Além disso tudo, teve uma outra fase que, quando a gente, vamos dizer, considerou mais ou menos encerrado o livro, cara, eu sou muito perfeccionista e exigente de mim mesmo. Cada texto, cada coisa eu leio, se eu ler 10 vezes, vou mudar as 10 vezes. O livro, eu li no original, li quantas vezes fosse necessário, e ia mudando. O Alfredo ficava louco, né? Louco. Falando assim, eu acho que não vai sair isso. Tem que acabar em algum momento, né, Reginaldo? Para quem não sabe, o Reginaldo era um cara famoso, por exemplo,
Estado de São Paulo, o fechamento do Jornal da Globo, né? Por entregar no laço. Porque é isso, ele ficava buscando a perfeição, eu vou mudar uma palavra. É ou não é, Reginaldo? É até... Segurava satélite. Esse cara, o Jaime ficar feliz. É isso. Tem uma pergunta que eu acho que é legal fazer com o Bockel aqui, que é uma pergunta da Bibi Delfim, que é... Tem uma curiosidade, se no processo da concepção do livro houve alguma história em que decidiu não publicar por ser sensível demais, ou que ainda não queria ser contada, ou não? Cara, não me lembro, assim. Eu acho que a gente botou tudo que foi conversado no livro, né? A gente brincando aqui fora do ar que devem ter outras histórias que renderiam mais uma edição e tal. Certamente. Mas eu acho que tá bastante coisa ali, de verdade. Você, quando começou a puxar o livro, é óbvio que as pessoas que estão aqui sabem de muitas histórias legais e outras polêmicas envolvendo Galvão, Senna, Piquet, Fittipaldi e tudo mais. Como é que vocês trabalhavam isso? De saber, isso aqui eu já cansei de falar, mas o público quer saber. Como é que foi essa... Porque não cabia tudo. Não, exatamente. A gente primeiro tinha que resumir tudo, porque o livro tem 400 páginas, e ele tem 800, né? E... Trilogia do Senhor dos Anéis dava para fazer. A gente teve, assim, o cuidado de contar tudo, mas, assim, nunca ferir alguém, né? Nunca ferir uma pessoa, um piloto, uma coisa desse tipo. Até a história começa, já dando um spoiler para quem ainda não leu, como o Regi virou comentarista, porque ele era, a princípio, repórter. Eu também ia para a cabine, né, porque só era ele e o Galvão, mas a principal função dele era repórter, até que ele deixou de fazer as reportagens e virou comentarista, porque teve uma questão ali, entendeu? Com pessoas importantes. Então ele caiu para cima, digamos, mas por causa do entreveiro lá, entendeu? O livro no primeiro capítulo. Começa assim, né? Primeiro capítulo, já para chutar a porta. Exatamente. Vamos fazer o seguinte, a gente tem muitos depoimentos, eu queria te agradecer demais, Bockel, por estar aqui com a gente. Eu vou chamar o primeiro depoimento de um piloto que você conhece bem, esse profissional que vai aparecer agora, mandando uma história para o Reginaldo. É um piloto ex-Fórmula 1, hoje na Stock Car, que o assessor de comunicação dele é o Bockel, está em todas, está sempre bem, porque é um excelente profissional, então é um prazer tê-lo aqui, viu, Bockel? Obrigado, Felipe. Recado chegando para Reginaldo Leme. Regi, meu grande irmão, eu falo meu grande irmão porque realmente vivemos aí muitos momentos aí juntos, né? Começando na Fórmula Chevrolet, em todas as categorias que eu corria antes da Fórmula 1 e logicamente na Fórmula 1, onde você me acompanhou a minha carreira toda. Tiveram vários momentos, não só de corridas, momentos bacanas, mas momentos difíceis também, onde você estava lá me acompanhando. Eu lembro dois momentos que eu acho que vale a pena entrar nesse papo bacana. O primeiro é a minha primeira vitória no Brasil em 2006, onde você estava lá narrando junto com o Galvão. Eu chorei muito, tantas vezes que eu assisti esse momento, que era a realização de um sonho para mim. Eu acredito que também, né, para vocês, por um brasileiro vencer Interlagos depois de tantos anos, né, que era 13 anos depois da vitória do Ayrton, naquele momento especial, naquele lugar especial. Eu queria que você comentasse um pouco isso. E depois, quando eu encerrei a minha carreira, entre aspas, né, no Brasil, onde eu vim andando no box, e eu vi você emocionado e chorando naquele momento, junto, logicamente, com o Galvão, e esse é um momento que também me deixou muito emocionado, né? Fora isso, eu queria te parabenizar pela sua carreira, dizer que não vejo a hora de ter o seu livro também para eu ler, né, e acompanhar tudo. Você, logicamente, faz parte do automobilismo, está dentro do nosso coração. Acredito que de todas as pessoas que vivem o automobilismo, eu queria te parabenizar, te mandar um grande beijo, fica com Deus e tem show ainda pela frente. Parabéns, irmão. Valeu. Uma das coisas que ele falou dos momentos difíceis foi o acidente dele na Hungria, né? Eu passei aquele fim de semana inteiro, e depois a Globo mandou a gente ficar até o Felipe voltar para o Brasil, ficamos dentro do hospital, lá, um hospital militar em Budapeste, né? A gente ficava sentado na calçada, sentado ali, esperando a chance de... Um calor desgraçado, lembra? Nossa!
aí esperando que alguém autorizasse a gente entrar. O Galvão estava lá dentro, e aí veio a autorização do médico, a gente vê. Graças a Deus, quando eu vi, ele já estava, enfim, já estava consciente, coisa toda. Esse foi um grande momento difícil. Os bacanas, ele fala aí da emoção. Olha, eu não sou fácil de emocionar. Sou sensível, mas guardo muito. Mas com vitórias. Mas essa do Felipe... A despedida? Teve coisas especiais, porque primeiro ele saindo do carro, né, dando aquele alô, despedida, voltando para o box, passou primeiro pelo box da Ferrari, que estava a Ferrari antes da Williams, e aí todos os mecânicos, todo mundo correndo para abraçar, que ele sempre foi muito querido lá. Aí veio o Filipinho e a Rafa, aí que eu soltei. E aí, enfim, tudo que aconteceu lá também com a Williams, esse foi uma grande emoção. A gente agora vai entrar em alguns pontos, Reginaldo, da sua carreira. Essa não estava nem no meu roteiro, mas pegando o gancho da pergunta do Massa, você falou, não sou muito de emocionar e obviamente, jornalista de automobilismo está sempre sujeito a momentos de muita tensão. Não é que ele se acostuma, mas ao mesmo tempo também se acostuma. Não é que ele normaliza, mas ele se anestesia de alguma forma aos momentos mais delicados. Minha pergunta é, você consegue lembrar momentos que você se emocionou bastante num autódromo? Seja uma vitória, um pódio, um acidente? Quais são as memórias mais emotivas que você tem numa pista? Eu pensei que você fosse falar principalmente de acidente, então ia só dizer rapidinho, vamos para a parte boa, mas ia dizer o seguinte, eu perdi gente que eu gostava muito, né? Tipo Gilles Villeneuve, Ronnie Peterson. Esses acidentes eram normais, né? Hoje está longe de acontecer uma coisa dessa, graças a Deus, mas naquela época, nos anos 70, tudo era muito difícil. Tanto que eu vou contar uma coisa para vocês, acho que está no livro, o Boca está aí para dizer, o Emerson, quando foi campeão mundial pela primeira vez em 72, a gente estava numa recepção pequena, pouquinha gente lá no IBC, no Instituto Brasileiro do Café, em Milão, e ele, estava o Wilsinho e o pai dele, o Barão, tá? Ele chamou o Wilsinho e o pai do lado e falou assim, eu vou parar. 72. 72. O Wilsinho que me contou isso, depois o Emerson confirmou. Eu vou parar. Porque na época dele, cara, 3 ou 4 morriam por ano, né? Aí o cara realiza um sonho, é campeão do mundo, ele pensou muito. O pai é que dominou a situação dizendo o seguinte, se for a sua vontade, mas eu quero dizer o seguinte, você vai parar, essa coisa é a sua vida, automobilismo, especialmente Fórmula 1 que você alcançou, você vai ficar com vontade de voltar, e aí a situação não é a mesma. Você sabe lá se você vai voltar numa equipe grande, né? Então, isso que convenceu de fato o Emerson. O livro conta a sua trajetória, Regi. Qual é o marco zero da sua carreira com automobilismo? É a primeira vez que foi a Interlagos? É a primeira vez que você chega no editor do Estadão e fala, eu quero ir para a Interlagos? Onde começou essa história para o Reginaldo Leme virar Reginaldo Leme? Teve todos esses dados que você citou, inclusive o kart, né, no interior. Kart, o rolemã no interior, né, carrinho de rolemã. E aí, bom, um dia, existia um grande professor de química no Brasil chamado Valdemar Safiotti. Acho que vocês não, mas muita gente, os pais de vocês estudaram com ele, que certamente, química. Ele era um craque. E tinha um irmão chamado Roque. E o meu pai era muito amigo dos dois. O Roque morava em Araçatuba, junto com meu pai. Nessa época eu morava em Araçatuba. E aí, com bons italianos, fizemos um churrasco na casa deles, não sei onde. Imagino, pelo que eu vou contar agora, e como bons italianos, ficaram jogando truque. Tá? Comecei a ouvir barulho de carro, bem distante. Eu falei, o Valdemar, que era o dono da casa, eu falei, Valdemar, seu Valdemar, né? O que é isso que está acontecendo? Tem uma pista aqui perto, em Interlagos, tá? Meu pai, foi a pior coisa para o meu pai, porque eu fiquei no pé dele assim, vamos lá, me leva lá. Bom, resultado, ele acabou me levando, chegamos, claro,
quase no final de tudo, era um campeonato sul-americano. Corria muita gente antiga, né? Camilo Cristóforo, que tinha a carreteira mais famosa do Brasil. E nós entramos no autódromo, o Camilo estava saindo. Olha como era o automobilismo. O Camilo saía de Interlagos, ia para o Canindé, onde tinha a oficina dele, arrumar o carro e voltava. Então a gente cruzou com ele, na hora eu conheci, tá? E fomos lá assistir. Bom, dali em diante, amigo, não teve como parar. E aí o terceiro dado que você citou também, é exatamente assim. O Estadão, costumeiramente, dava Fórmula 1, porque o do início de carreira é assim, gente. Se você não tem um assessor de imprensa e no início você não tem dinheiro para ter isso, o Emerson, estou falando, o Emerson ia no primeiro ano na Europa, 69, depois 70, ele passava as informações da Europa para o Seco, Luiz Carlos Seco, que era o jornalista principal do Jornal da Tarde, né, que é mais amigo dele e tudo. E eu pegava essas informações, alguma vez conversei com o Emerson, tá? E a gente se valia daquilo. O Estadão dava aquilo, mas automobilismo brasileiro era muito pouco ou nada. Tá? Um dia eu escrevi até que esse fato que eu vou contar foi a primeira vez que o Estadão publicou 8 linhas de automobilismo nacional. O Seco me chamou a atenção, dizendo que alguns anos atrás ele tinha feito alguma coisa. E, claro, o Seco, é o pai de todos nós. E aí eu cheguei no editor, que era o Ludenberg Teixeira de Góes, meu compadre, padrinho da Dani. E cheguei para ele e falei assim, ó, eu quero cobrir isso. Eu tinha 500 quilômetros de Interlagos. 72, isso? É o ano? Não. Foi antes? Não, foi 61, vai. Oh. Aí eu falei, ia ter uns 500 quilômetros de Interlagos, falei, você sabe da minha paixão por isso, tá? Eu estou aqui fazendo futebol, fazendo tudo que cai na minha frente, mas eu queria ir lá e tentar publicar alguma coisa. Ele falou, vai lá, não sei se vou publicar, mas vai lá. Então eu fui, curti muito aqueles 500 quilômetros, né? Eu ia com um amigo meu, Tomás Magalhães, que ele curtia muito também, e na volta, o Estadão não saía na segunda-feira, saía nas terças. Foi uma época que passou, foi muito tempo assim, mas passou faz tempo também. E aí eu fui para casa e pensei num texto lá, a gente tinha, na época, ainda tinha máquina de escrever, né, gente? Vocês sabem o que é isso? Né? Tá. Temos um público variado aqui. Máquina de escrever e tinha um papel do jornal que chamava Lauda. Lauda. Que você punha primeiro o seu nome. Que não é o piloto, tá, gente? Lauda. Você punha primeiro o seu nome, Lauda 1, eu escrevia, cabia 20 letras, 20 linhas, perdão. E aí, aliás, esse Lauda foi engraçado que eu sempre, foi tradicional eu demorar muito para escrever. Exatamente por esse preciosismo. Preciosismo. Aí, lá no Estadão, eu ganhei o apelido de Lauda 1. Ou seja, não saía da Lauda 1. Mas então você escrevia tudo isso, eu fui para casa, eu tinha laudas em casa, né? Que eu tinha que escrever de casa. Escrevi, mudei várias vezes, também tinha lá 20 linhas. Não tinha corretor, não. Se escrevesse errado, você voltava e ia x para pagar. Né? O editor já estava acostumado com aquilo, era normal, conhecido. E aí, para minha surpresa, satisfação, mas também fiquei, poxa, só isso. Saíram 8 linhas publicadas. Não? Com minha assinatura. Uhum. Então, fiquei muito satisfeito com isso, né? Regi, primeiro paddock de Fórmula 1. Foi quando? Assim, não sei se teve alguma corrida em Interlagos, se já foi fora de Fórmula 1. E como era ser brasileiro naquela época que você chegava numa Fórmula 1, que até hoje, às vezes, existe uma... Então, até hoje, recentemente no GP do Brasil, GP de São Paulo, mas enfim, para mim vai ser sempre GP do Brasil, fizeram uma postagem com uma selva e tal. Isso estamos falando de 2024, depois apagaram. Como era em 1970 ou 60, mas imagino que tenha sido em 70, a primeira vez que você pisou num paddock de Fórmula 1? Bom, de fato eu tinha feito o Grande Prêmio de 72, que não valeu para o campeonato,
Mas aí em 72 eu fui cobrir o campeonato do Emerson. A primeira corrida que eu fiz oficial fora do Brasil, o Emerson ganhou o título. Só isso? É. E aí em 73 eu passei a frequentar paddock. E não foi Interlagos. Eu comecei pela Inglaterra, né? O berço do automobilismo. Fui para lá. Foi quando eu conheci pessoalmente o Emerson, né? E é um cara extraordinário. Eu fui lá com uma pauta do Estadão, porque na época para viajar pelo jornal tinha que ser... Você tinha que produzir muito, porque, imagine, o dólar em relação ao, não sei se é cruzeiro, sei lá o que era, o dólar é muito alto, é muito caro. Então, TV, rádios mandavam, mas o jornal só em Olimpíada e Copa do Mundo. Então, eles fizeram as contas lá, mas você tem que produzir isso aqui. Bom, resultado, eu conheci o Frank Williams no primeiro paddock que eu fui, em Brands Hatch. Paddock, cara. Paddock era o seguinte: Paddock. Um monte de carro beco. aqui, um monte de carro aqui, tinha uma ou outra barraquinha, e o Emerson me apresentou o Frank Williams, me apresentou todo mundo. O Pat estava correndo para o Williams também, me apresentou. Tal. Em Monza, a primeira corrida, você vê, eu era tão inexperiente, né, sem saber como é que se comportava dentro de um paddock, né, dentro de um pit lane, né? Então, um dia eu fotografava também, né? Então, eu estava fazendo foto e tinha um japonês chamado Akira Meise. Eu levantei e bati na câmera dele. Putz, eu levei uma bronca danada. No final, esse Akira Meise me deu uma coluna no jornal, na revista japonesa. Há muito tempo. Mas então eu não tinha... sentido, eu não sabia como se comportar, né? Você falava inglês, Reginaldo, na época? Mais ou menos. Se virava? Mais ou menos. Eu sempre fui muito dedicado ao inglês, por outras razões. Eu apaixonado pela Inglaterra. Sim. E hoje até vergonha de falar isso, mas pelos Estados Unidos também. E então eu procurava muito isso. E aí, paddock de Monza já é outra coisa, já tinha, né? Aí eu já conhecia algumas pessoas e depois comecei a conhecer os outros. Mas sempre levado pelo Emerson, pelo Pat, você é de cara muito bem recebido, né? De cara. Se fosse outros pilotos também, mas eles são brasileiros, levou um brasileiro. E eu fui tomando conta daquilo, conta dentro do meu, fui tomando corpo do que eu faria ali. E, bom, senti que era aquilo mesmo. 73 foi o primeiro ano total. Fez todas? É interessante. Minha mulher trabalhava no Estadão também, suplemento feminino. E aí nós resolvemos, eu tive esse plano de botar na mesa do diretor Júlio Mesquita Neto, o plano de viajar, e então nós resolvemos casar. Aí eles tiraram o projeto, porque eu apostava que o Emerson seria campeão, 1º de maio. Aí eles olharam aquilo e tal, legal, será que vai ser mesmo, né? Então, eles tiraram em agosto da gaveta, e aí me chamaram para fazer isso, aquilo e tal. E eu falei, poxa, que bom, tal. Mas aí já tinha casado, minha mulher já estava trabalhando de novo, eu fui sozinho. Mas era uma corrida só, foi em Monza, né? Depois, em 73, aí ela foi comigo, a gente ficou o ano inteiro, mais ou menos, a temporada europeia inteira. A gente não fazia Canadá e Estados Unidos quando não decidia título, né? Então, aí que foi a vivência minha. Eu acho que tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, tudo, a forma de viver, a forma de comer, a forma de beber, assim, viajando, sozinho principalmente, e enfrentando tudo aquilo que era novidade, né? Você citou a primeira vez que encontrou o Emerson, tinha uma pergunta aqui que era se você tem registrado... Tem, local a primeira, e tudo. Mas tem mais dois para eu jogar para você. Primeiro encontro com Emerson Fittipaldi, com Nelson Piquet e com Ayrton Senna. Você lembra ou não? Porque, por exemplo, Senna que é mais novo, você já era conhecido, de repente, quando encontram... Como foram os 3 primeiros encontros? O Emerson era 72, em Londres, né, que eu fui fazer
em agosto, antes do Grande Prêmio de Monza, tinha uma corrida tradicional, mas não oficial, que corriam toda a Fórmula 1 para aumentar o grid e botar um carros de Fórmula 3000, que era muito potente e tal. E cada equipe botava um carro, e aí preenchia com Fórmula 3000. Então eu fui cobrir isso, e aí eu fui recebido em Londres. Cara, imagina, se não tivesse ninguém me esperando, eu estava lá até hoje, no aeroporto. Aí o Chiquinho Rosa, um grande amigo, que foi diretor do autódromo há muito tempo, que infelizmente faleceu faz uns 2 anos, né? Isso, 2 anos. E aí o Chico estava em Heathrow me esperando. Foi me esperar. Aí, com ele, eu peguei metrô, depois peguei carro e tal, e chegamos na casa dele. Ele morava na casa do Moco, o José Carlos Patti, que é apelido Moco. O Chico, o Chico, na verdade, começou como assessor e acompanhante do Emerson. Nessa época ele era do Patti, né? E em frente moravam outros pilotos. Bom, enfim. Aí ele falou para mim, pô, como as mulheres dele, a Elda e a Belinha, se não me engano. Porque tinha também o chegou à Fórmula 2. Brasileiro? Brasileiro, que era um cara bem rico até. Se alguém lembrar, família pode sobrar os universitários. Bom, que eu não sei. Lian Duarte. Aí eles moravam em frente, e ali morava o Patti. Como as mulheres do Lian e do Moco tinham viajado para a França, para Paris, para fazer compras, e o Moco estava correndo nos Estados Unidos, de Canaan, porque o Moco era o seguinte, cara, quanto maior fosse o carro, mais ele andava. O Wilson foi assim também. Não era um cara talhado para a Fórmula 1. Primeiro, pelo tamanho dele. Hoje não tem esse problema, né? Sim. Praticamente não tem. Mas você vê, anda gente alta pra caramba, sim, não é sim, sem problema. O Wilson é alto mesmo. O Wilson, se fosse piloto hoje, já seria alto. Imagina nos anos 70, né? Puxa, imagina nos anos 70. E aí, fiquei lá. Fiquei lá sexta, sábado e domingo. O Patti ia chegar na segunda. Aí o Chico Rosa me levou para frente do Hotel Rembrandt. Hotel Rembrandt, no Hyde Park Village. E me levou lá, falei, o Emerson está lá, vou te apresentar. O Emerson estava saindo do hotel com a Maria Helena para ir jantar. Ele me apresentou, eu falei, bom, cara, estou atrapalhando o cara. Ele ficou meia hora conversando comigo. A mulher felizona, né, querendo jantar. Era difícil, era. E aí ele ficou conversando. Aí, principalmente o seguinte, eu cheguei para ele e falei, Emerson, foi duro eu vir, mas eu vim para fazer tudo. Rever a sua carreira inteira. Sua equipe de Fórmula Ford, sua equipe de Fórmula 3, né, de Fórmula 2, fazer diversão em geral, tanto que a gente acabou até parando num parque de diversões muito bacana, e que tinha um kartódromo indoor, né? Então, cada um com o seu kart. Tinha o pessoal, Roberto Farias e Reginaldo, não, Reginaldo tinha outro. O Reginaldo veio depois. Roberto Farias e o irmão dele, enfim, os dois foram atores. E aí, o Roberto, principalmente, era um grande produtor, um grande cineasta. Tá? E olha só a equipe que ele montou para fazer o fabuloso Fittipaldi. Ficar um ano inteiro na Europa. Olha só, não eram nada, mas ele era Hector Babenco, o louco. Tinham 4 caras de elite do cinema. E mais uma turma toda, grande e tal. É bacana que eles alugaram um carro, quando eles chegaram na Europa, para seguir o percurso todo. Alugaram uma Mercedes preta. Né? Claro, Mercedes velha. Já em 72 era velha. E com isso eles percorreram a Europa toda e saindo fumaça direto do escapamento. E era aquele fumacê deles lá. E aí eles participaram dessa brincadeira no parque. E no kart, então, eles todos, acho que eram 6, 7 pessoas, eu, Emerson, Maria Helena, e a gente andando de kart ali e tal. Bom, eu dei uma pancada na Maria Helena. Ela só olhou para trás. Assim.
Mas foi muito bacana. Essa cobertura minha, primeira internacional, mas certamente foi a melhor. Né? Como tinha toda essa pauta, o Estadão deu 5 páginas. Esperou o Emerson ser campeão e deu 5 páginas de domingo de segunda-feira. 5 páginas. Todas feitas por mim. Mas, claro, se eu tivesse que fazer tudo no dia, eu estava lá até hoje. Né? Sim. E fui fazendo durante o tempo e tal. Mas o Emerson, ele me levou com uma paciência. Ele falava para a Maria Helena, eu vou sair com o Reginaldo. A cara dela mesmo assim. Ainda mais depois da batida, né? Aí ele saía comigo, falava, quero ir na Jim Russell, que é a escola de Fórmula Ford, onde ele estudou e aprendeu, né? A equipe de Fórmula 3, que era, nossa, sei lá, subúrbio de Londres, né? E ele me levava e falava assim, tem outro lugar que a gente tem que ir, outro lugar. Cara, a boa vontade é impressionante, e é até hoje. A boa vontade dele, a simpatia. Então ele me levou a fazer todos esses lugares, aí juntou a cobertura da corrida, que deu 4 páginas belíssimas, e eu fotografava também. Por prazer, mas também fui de fotógrafo também para enfiar no pacote da grana. Então eu comecei, não foto de automobilismo eu não fiz, não me arrisquei a fazer. Fiz alguma coisa do Emerson parado no box, tal, mas eu fiz no parque. Fiz fotos da gente brincando, divertindo. Eu fiz uma foto que o Estadão considerou a melhor foto do ano. Era uma foto, o parque tinha, onde a gente andava de kart, antes do kart tinha um boat show, né? Eu andava de barco também lá. E quem dirigia aquilo era uma pessoa inglesa, lógico, mas vestida de Índia. Bem cor de Índia mesmo. E com um arco e flecha na mão, assim. Ela ficava lá o dia inteiro, dirigindo não. Ela ficava ali apresentando e tal. Eu fiz uma foto do Emerson beijando a Maria Helena e essa menina está atrás. Foi pura sorte, mas foi uma foto belíssima. Está lá na página do Estadão, na cobertura de setembro de 72, quem quiser pesquisar. E, bom, enfim, saiu foto minha, tudo. Esse foi o começo da sua relação com o Emerson? Sim, tá bom. Nelson Piquet, primeira vez. Nelson Piquet eu conheci em Interlagos na Fórmula Super V. Né? E, poxa, no fim de semana, inclusive, que ele ia correr e que morreu o pai dele. Ele abandonou na sábado e foi para Brasília, que tinha morrido o pai dele, que era uma pessoa muito querida dele, eu não conhecia. Depois me tornei amigo da família toda, mas dele não. E aí eu conheci, fiquei falando de Fórmula Super V. Era o equivalente à Fórmula 3, era muito forte. Tinha pilotos de alta categoria. De lá saíram Ingo Hoffmann, Alfredo Guaraná Menezes, que era bom pra caramba, Chico Serra, e daí para diante. Outros que chegaram na Fórmula 1 também. Então eu estava conversando com o Nelson, tinha acabado de conhecer ele no box. E a gente conversando no box. Eu perguntava assim, como é que faz aquela curva 1? Tinha a curva 1, curva 2. Aquela curva 1, como é que o Super V faz? Porque na Fórmula 1 é difícil você fazer de pé embaixo, você tinha que tirar o pé. Ele falou assim, não é difícil não. Pequena primeira vez é isso. Não é difícil não. Você pode olhar, observar que tem 3 ou 4 caras que fazem já. Né? Esse foi o cartão de visitas. Mas, cara, me tornei um grande amigo dele. E quando ele foi para a Fórmula 3 na Europa, eu não estava na Europa. Né? Não, eu estava ainda no Brasil. E depois eu passei a cobrir Fórmula 1, mas Fórmula 3, na época dele, não, porque não tinha esse tempo. Depois cobri muito Fórmula 3 e outros pilotos brasileiros. E aí, então acompanhei o Piquet nessa fase da Fórmula 3, à distância, ele mandava as coisas, informações para mim e tudo. E foi campeão inglês, que o campeonato inglês era o campeonato mundial na época, né? Aí entrou na Fórmula 1
além dele, já estava, não estava assim tão simpático, mas já estava legal a relação. Eu conhecia dois grandes amigos dele. Bom, Chico Rosa é um, e o Etchenique, filho do dono da Arno Brastemp na época, que foi o primeiro patrocinador que ele teve na Europa. E aí, quando surgiu essa ideia do Estadão, eu falei para os dois e os dois ligaram para o Nelson. Cara, tipo assim, cara, dá atenção para ele, porque cara, é muito sério, ele gosta muito do negócio, ele vai fazer bem. Cheguei lá, o Emerson me deu, o Piquet me deu atenção mesmo, mas ele foi se interessar por mim numa entrevista que eu fui fazer com ele. Que na época, os motorhomes também, motorhomes, né? Não era trailers, né? Então, cercado, assim, para não entrar ninguém. Eu fiquei ali no cercado, fora, esperando ele aparecer lá para fazer um tchauzinho. Ele apareceu, fiz um tchauzinho, ele falou, peraí, estava em reunião com o Franco Wilson, abandonou a reunião, veio até onde eu estava e falou simplesmente o seguinte, olha, estou sabendo, pelo feedback que eu tenho, estou sabendo que o que você está fazendo no Brasil, já fazia sinal verde e tudo, é muito sério, é muito legal. O seu negócio é aprender mesmo. Então, daqui para adiante, se precisou de mim, levanta a mão, que eu vou, de onde eu estiver, eu saio. O que eu ouvi dele, desculpa porque tem a ver com o que você está falando, é que ele se incomodava com quem chegava um pouco posudo. Não, veja bem, porque a válvula tá... Se o cara mostrasse uma humildade, ele não pisava. É isso? É isso. Se o cara mostrasse assim, me explica isso, como é que funciona, ponto, é a praia dele. Professor de automobilismo de Fórmula 1, entendeu? Outros caras foram muito bem recebidos assim, na geração seguinte à minha. Não, na minha geração, mas já depois que eu estava. E ele também, na época, gente, quando surgiu Emerson ganhando, depois veio Piquet ganhando, depois Senna ganhando, cara, os brasileiros, assim, rádio tinha 5. 3 de Porto Alegre, uma de São Paulo, uma de São Paulo, 2 de Rio, tinha 6. Jornalista, nossa, paraquedista de todo lado, né? E aí, esses caras vinham do futebol, né? E faziam umas perguntas que, de fato, ele não gostava daquilo, não gostava de responder. Aí, para esses caras, ele falou, pô, vocês que estão aprendendo, então contem comigo. E Ayrton Senna, primeira vez? Ayrton Senna, eu não vi o Senna no kart, porque eu já morava na Europa, e ele estava correndo aqui, eu não vi, sabia que ele era um destaque no kart, né? Tinha ganho já campeonato júnior, campeonato sênior, campeonato brasileiro, campeonato sul-americano, e foi para a Europa. Aí eu chego em 82, para cobrir uma corrida de Fórmula 1 que o Senna correria na preliminar de Fórmula Ford 2000. Eu assisti a corrida, ele ganhou, o Emerson, por acaso, estava lá, entregou a taça para ele, e eu voltei para o hotel. Ele voltou para o hotel, eu voltei para o meu, mas bem depois, porque a gente trabalhava, e jornal era uma coisa, e televisão também depois. Era muito trabalho, muito trabalho. Eu fechava a sala de imprensa, enquanto os outros já tinham, né? E o Senna fazia o trabalho dele e foi embora. Aí, isso foi em Heidelberg, na Alemanha. Ele estava no hotel e eu estava no hotel a 300 metros dele. Ele saiu do hotel dele, foi a pé até o meu, tudo hotéis simples, né? Tudo sem elevador, sem nada. Nessa corrida, por acaso, eu estava com a minha mulher, Carmen Silva, e com a Dani, a filha primeira, e amante do automobilismo, tanto que abandonou a arquitetura para fazer isso aqui que ela faz. E aí ele subiu as escadas, não tinha recepção, cara. Ele subiu as escadas, bateu na porta do quarto. Aí a Carmen Silva atendeu e falou, olha, eu sou Ayrton Senna, vim aqui para me apresentar para o Reginaldo. Ele falou, que bom, seu Ayrton, né? Mas ele não chegou ainda, ele está no autódromo ainda, não. Bom, falei, bom, ele vai embora, vai voltar. Não, ele ficou na recepção sentado, numa recepção de 3 cadeiras e uma mesinha lá no meio. E ficou lá sentado, até eu chegar. Quando eu cheguei, ele levantou, foi lá, se apresentou, todo tímido, né? Eu sou tímido também, mas ele talvez fosse mais até. E
se apresentou, a gente se abraçou, falou um pouco de kart, de Fórmula 1, que ele já pretendia chegar, e da Fórmula Ford que ele corria, e nos passos seguintes, que era a Fórmula 3, né? E ficamos conversando sobre isso, pronto. Virou assim. Na verdade, eu fui no jornalismo o primeiro grande amigo dele. Virei confidente, virei tudo. De frequentar a casa dele, com a mãe dele, o pai dele, faziam almoços e jantares para mim, ir para a Carmen Silva junto. Ganhava presentes assim de artes brasileiras, sabe? Vinha mandando para mim, assim, tipo aquela coisa de moinho, né? Então, me tornei, assim, um grande amigo dele. E foi assim por muito tempo. Até quando ele entrou na Fórmula 1, foi assim. Foi assim. E continuou sendo. Depois, claro, teve uns probleminhas que você vai falar depois, mas continuou sendo. E foi como eu conheci os três. Eu não ia, juro que não ia. Mas agora eles me matam. Primeira pergunta, não é nem para entrar só no Ayrton. Não vou entrar muito não, porque está no primeiro capítulo do livro. É isso. Mas a primeira pergunta, só para ter uma ideia. Num ambiente como esse, para quem está aqui, o Nelson e o Ayrton não estariam no mesmo espaço? Era assim? Eu não quero entrar muito em polêmica, mas... Vamos dizer, era assim. Mas eu, por exemplo, viajando para a Austrália, no mesmo avião, ele, o Piquet, outros pilotos, então, eles acabavam conversando. Eu provoquei muito isso. Uma vez o Ayrton estava sentado comigo lá no assento da executiva, depois ele passou a viajar de primeira classe, lá na executiva, e lá na frente tinha uns italianos. Veio um avião de Buenos Aires, parou no Galeão, porque tinha tido corrida lá, e para seguir para a Europa. E tinha, eu vi lá, uma turma de italianos que eu me dava muito bem com os pilotos. Os italianos, jornalistas e pilotos, cara, foram todos meus grandes amigos. Alboreto, De Césares, Patrese, estou esquecendo de outros. Inclusive, um que não era italiano, o Ed Shearer, era americano, mas casado com a irmã da mulher do Patrese. Então eles andavam sempre juntos. Aí, interessante que o Ayrton passou por eles. Nem de um. Não olhou, foi lá e sentou comigo lá. Eu bati no joelho dele e falei assim, pô, não entendi essa, cara. Você passou na frente de 4 caras que correm com você, que são colegas na pista e fora da pista, e você não falou nada com eles. Ele fez assim para mim. É isso que eu espero de um grande amigo. Levantou e foi lá conversar. Aí eu levantei, até fui junto conversar, porque eram todos meus amigos. E nessas, eu consegui fazer, por exemplo, falei assim, qual é o que une os dois? Fórmula 1, mais ou menos, que cada um é rival, né? O que une? Esportes assim, tipo, esqui aquático. Falei, pô, tá cheio o esporte. Então, em voos que estavam os dois, eu ia, levava o Ayrton, né? Porque já era dono da cadeira, né? O Ayrton estava chegando E eu levava o Ayrton, conversava, tá? A gente tinha estado em Bali e eu filmei, eu fotografava e filmava bem. Eu filmei com uma câmera VHS toda arrebentada que eu emprestei do Clube Med, tinha 2 parafusos que eu tinha que segurar com a mão, assim, sabe? Para não cair. E ele foi esquiar e eu filmei. Essa imagem está na TV Globo até hoje, foi usada muito. E o Leonardo Griner, que era o nosso diretor, falou assim, nossa, você filma com um cinegrafista. Eu, obrigado. Enfim. E nesses momentos eles falavam sobre esqui aquático. Não, eu levei para falar. E falavam? Não, começaram a falar. Era um assunto que... eu falei, Nelson, estive lá em Bali, você precisa ver o que o Ayrton esquia. Mas era demais, barefoot, que era um negócio sem esqui, né? E aí, pronto, larguei os dois lá, conversaram longamente, assim, dentro do voo, né? Durante o voo. Uma vez na Austrália, o Nelson, Jana Williams, estava o Frank Williams, antes de sofrer o acidente, tudo. Eu tenho essa foto. E o Ayrton e eu fiquei conversando dentro do box da Williams. O Frank olhando, conversando longamente. Não foi eu que provoquei nem nada. E, bom, isso era uma coisa rara. Tá.
Depois, coisa degringolou de uma vez, aí não tinha negócio, né? É o momento mais difícil da sua carreira? Certamente. É difícil da minha carreira, não vou dizer da minha vida, mas indiretamente da minha vida, vamos dizer assim, ligado ao jornalismo, da minha vida. Assim, nessa época, e ainda tinha, juntamente, obrigado com o Galvão, nessa época já tinha a casa em Paúba, começando a casa, depois a gente foi esticando bastante, hoje é uma bela casa, né, Alfredo? E eu estava sentado na rede, minha mulher, durante a tarde, eu comecei a chorar, do nada. E ela virou para mim e falou assim, tá difícil, né? Eu falei, tá. E chorei até a noite, sozinho. E, era um negócio assim que eu tentava vencer em mim, mas era muito difícil, era muito sofrido, muito. Aí, bom, enfim, passou, mas resumindo a briga. Em 90, o Ayrton foi minado por pessoas ao redor. Minado, contaminado. E a coisa foi crescendo. Eu cheguei em um voo para o Japão, entrei no avião, vários jornalistas, e o Galvão ia no voo, isso eu entrei no Rio, e estou olhando o Galvão entrar, estou olhando o Galvão não entrou. Tinha vários jornalistas comigo, até o Edgar Melo Filho. Olha só, o Edgar era um cara sanguíneo. Olha só o que ele fez. E eu falei assim, puxa gente, o Galvão não entrou, será que ele perdeu o voo? O Edgar vira do meu lado, você não sabia? Eu falei, óbvio que não. Eu falei, não, ele não vai. E o Senna não vai falar com você. O Edgar que te dá a notícia. Antes de acontecer. Cara, por que você não fala antes, quando eu estou olhando, vendo o Galvão preocupado, tudo, né? Mas Edgar, uma vez nós ficamos num hotel na Inglaterra, hotel pequenininho, lá perto de Silverstone. A gente dividia quarto, às vezes, em 3, né, cara? E hotel inglês, velho, né? Aquelas tábuas de madeira que você pisava, era pronto. Então, a gente saía para jantar, tudo, e Edgar dormia muito cedo. Ele vinha dormir. Aí voltávamos, eu e não lembro quem estava no carro, Luiz Roberto. A gente tentando não fazer barulho nenhum. Deitava. No dia seguinte ele falou assim, porra, vocês não vão me deixar dormir. Não vão me deixar dormir com esse barulho todo. Eu falei, Edgar, que isso, cara? Não foi assim. Outra do Edgar, assim, ele está num voo com o Lívio Rico. Você sabe dessa história? Você sabe também. Essa eu não sei, você é do Kleber. Com o Kleber. Estava o Lívio, estava tudo bem com o Kleber. Aí me lembra, você sabe melhor. A história, o Edgar estava sentado, não sei exatamente. Não, o Edgar estava dormindo, né? Ele estava a do dormindo, não é? É essa. Ele estava dormindo e o Kleber chega meio agitado, assim, o avião no chão, não tinha nem decolado. E ele chega, o pessoal, e ele encosta na cadeira, assim, do Edgar, o Edgar acorda. Aí ele olha, pega o travesseiro e começa a esmurrar o travesseiro assim. Você me acordou! Você me acordou! Só que isso no chão, para um voo de 12 horas. Então você imagina. Enfim, é o grande ligar. Isso levando em conta que eu era padrinho de casamento dele. Olha lá. Do primeiro casamento. Mas então ele que dá a notícia do... Mas só uma coisa que eu achei importante. Tava o Celso Tiberê, tava um monte de gente. O problema com o Galvão é associado ao Senna ou são dois problemas diferentes? Associado. Não é assim... Claro, o Galvão não entrou numa briga comigo, mas ele ficou na dele, né? Tá. E no fundo, eu vinha saber depois, a ideia do Senna com outras pessoas era o seguinte, eu não falo com ele, então vamos fazer ele ser demitido da Globo, né? Depois, aí eles tinham ideia, inclusive, de comprar a Fórmula 1 através do Braguinha, milionário, então comprar para eles serem donos da Fórmula 1. Também não escrevi isso, porque tudo isso é especulação, que a gente chegou a falar depois, mas é especulação. Então o Galvão ficou na dele, né? Mas foi na mesma época. E está chegando um depoimento que tem a ver com mais ou menos o que a gente está falando. Quem mandou um recado para Reginaldo Leme? Bom, primeiro o Reginaldo merece o tio Regi merece todas as homenagens do mundo. Então eu tive uma convivência com ele desde que eu era muito pequenininho, sempre participou ali de perto e obviamente teve influência
também na minha carreira, por que não? Se eu virei piloto e eu tinha essa convivência com meu pai e com ele durante a minha infância inteira, tem a sua participação. Mas se é para contar uma história, tem uma participação importantíssima no final de 2001. Se eu corro de Stock Car hoje, ele tem uma responsabilidade sim, ele, o Washington Bezerra e o meu próprio pai. Eu vinha de 4 anos de muito sucesso na Argentina, estava muito satisfeito com o que eu fazia lá, mas a crise da Argentina fez com que o meu contrato fosse rescindido, né? Acabou lá, deu a crise e fechou a categoria, fechou a equipe, eu tinha que voltar ao Brasil. E a minha preferência era correr na Europa. Eu tinha ali não um pré-contrato, mas uma possibilidade de correr de Alfa Romeo na Itália. E ele, junto com meu pai e o Washington Bezerra, me convenceram, falaram, Kaká, você tem que voltar para Stock Car. É o momento certo de você voltar ao Brasil. A Stock Car está mudando. Os chassis tubulares estão fazendo sucesso, o motor V8, as corridas estão passando na Globo e cada vez aumentando a sua audiência. Venha para o Brasil sim, porque esse será o seu futuro. Na hora eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha, mas acreditei no que eles falaram. Então o Reginaldo foi muito ali, incisivo e inclusive me ajudou a conseguir um dos primeiros patrocinadores que eu tive quando eu voltei para Stock Car, a Biosintética. Então, o tio Regi teve participação fundamental em ano 2002 voltar para a Stock. Então, gente, se vocês não torcem para mim, é culpa dele, tá? Meus títulos da Stock, eu voltei sim, obviamente. Muita gente ajudou pelo caminho, muita gente teve essa influência, mas o Regi foi fundamental. Primeira corrida que ele fez na Stock Car em Curitiba, ele tirou o capacete dele e me deu. Ele falou assim, você sabe o que você está ganhando. Bom, enfim, a história aí, na verdade, foi mais eu que conversei. Estava o Washington e estava o Galvão falando, pô, Stock Car é isso, Stock Car é aquele. E o Kaká era um super sucesso na Argentina, sucesso. Ele ganhava tudo, corridas. Eu vi piloto de Fórmula 1 na Argentina, na preliminar que ele corria, elogiando o Kaká. Nossa, mas quem é esse? Eu falei, conheço bem, então. Qual era o nome? Esqueci do piloto. Então ele queria ficar lá ou ir para a Europa. E aí, num churrasco na casa do Galvão, na fazenda do Galvão, aí eles falaram assim, mas eles não foram contundentes como eu falei. Kaká, esquece de tudo. Seu lugar é a Stock Car, que ele não tinha corrido ainda. É a Stock Car. Você vai entrar lá pequenininho, você vai crescer, você vai ganhar um grande salário lá. Não sei se vocês sabem o salário que o Kaká ganha lá. Nem todo piloto na Europa ganha, né? Claro, os destaques é outra coisa, né? Os Hamilton, os destaques é difícil. Mas o Kaká, o Rubinho, o Felipe Fraga, é tudo gente desse nível, alto nível. E aí eu falei, Kaká, é Stock Car, tá decidido. E a gente trouxe o Kaká porque a gente sabia que o Galvão ia ser assunto nesse bate-papo. E é impossível, aí explicando até para vocês, jornalista viaja muito tempo, que nem ele, o Galvão, pelo amor de Deus, é um casamento, mas mesmo quando não é um casamento, é muito tempo. Quando você cobre uma Copa com alguém, você divide carro, você divide quarto, é impossível não ter uma faísca aqui ou ali. Agora imagina quem fez isso por 30 e tantos anos. 38. Então, 38. E a orelha do livro é você descrevendo quando você fala que vai sair da Globo, que ele se emociona. Então eu queria puxar esse lado bom, assim, porque é uma história construída, assim, né? Tá na série, por exemplo, do Senna lá, ele narrando, você comentando. Você consegue pegar faixas e momentos muito especiais? Como que era essa sinergia, a troca do olhar? Nossa, muito, muito. Primeiro, o Galvão para mim, o maior gênio da narração, que era um cara assim, quando você está comentando ao lado dele, você não pode falar, né? Falar vai entrar, vai vazar o som aí. Não tem essa de pedir para ele tirar o fone, não. Eu fazia labial. E ele sem parar de narrar. Pega na hora, sem parar de narrar. Esse foi o único, não vi ninguém fazer isso, não vi ninguém. E outra, o Galvão, resumindo, hoje ele é um grandíssimo amigo, eu sou padrinho de casamento do casamento atual dele com a Desirê, grande amigo e capaz de atitudes incríveis, como esta, que eu conto no livro, que é a última corrida que eu fiz na Globo, que é o Grande Prêmio do Brasil, 18? 19. Grande Prêmio do Brasil, 19. E ele sabia que eu estava negociando com a Globo a minha saída, mas ele não sabia qual seria o resultado da história, né?
E eu tinha quase certeza, já que eu tinha conseguido o que eu queria lá para sair bem, né? Senão, eu sou PJ, era PJ, sou ainda PJ, quer dizer, eu poderia, na verdade, sair com a mão para trás e mais nada, né? E aí ele está assim, 1 minuto antes da transmissão, na cabine está a minha filha, está o Kaká, está o Popó, tinha o segurança do Galvão, que virou grande amigo nosso, o Iecker, e todo o pessoal da Globo. Muito, tipo, que ficava na cabine, tinha mais uns 10. Enfim, no total eram quase 20 pessoas. Aí, e ficava na contagem regressiva. Acho que era o Alfredo dando a contagem, né? O Alfredo dando a contagem regressiva, falou assim, atenção, vou contar a partir de 1 minuto. Aí o Galvão falou assim, tira o fone. E virou para todo mundo lá e falou assim, corta todos os microfones. E veio no meu ouvido, a Dani chorou pra caramba nesse momento, e veio no meu ouvido e falou assim, não sei o que vai acontecer, o que vai resultar, mas eu queria saber o seguinte, se for a sua saída, eu quero dizer que esses anos todos valeram muito, muito, muito. Obviamente, comecei a chorar. Pô, eu tô quase chorando aqui. Botei a mão, a Dani estava atrás de mim, botei a mão, ela chorou, os filhos dele choraram, todo mundo. E aí, na contagem já estava em 50 segundos. E o Alfredo lá. E de repente, bem amigos da Rede Globo, né? Aí 30, ele foi mais fácil até, porque o cara é narrador, apresentador, tudo. Mas para mim foi mais difícil recuperar. Aí a Dani me encheu de lenço, fiquei assim e tal. E, aí voltou, já estava nos 30, 25, 20, 15, não, mais ou menos nos 15 eu me recompus. Né? E aí ele começou lá, bem amigo da Rede Globo e tal, eu já estava mais ou menos recomposto. E é um erro assim, inesquecível, inesquecível. Aí tem mais um. Quando a gente tinha um grupo, de automobilismo na Globo, que o Galvão estava, né? Bom, se tiver coisa parecida. Enfim, esse grupo a gente comunicava todos os dias. Tal. Quando eu saí, eu fui e falei para o pessoal, ó, gente, bom, enfim, estou fora, mas se vocês permitirem, eu quero continuar no grupo, para ver, ter contato com vocês, tudo. Mas, enfim, aí, nesse grupo todo mundo falando assim, olha, claro, incentivo para o ano seguinte, vamos fazer outra grande campanha, como nós sempre fizemos, temporada, isso, vamos para frente, nós somos isso, a Globo é isso, a Globo é aquilo. E o Galvão escreveu assim, mas perdemos uma grande peça. Foi o único a falar. Então é esse. Os 2 Galvões em um só. Ninguém é só um, né? Todo mundo tem os seus lados. Eu tenho uma coisa, o livro chama Além do Grid. O Boca citou o gol do Pelé. 10º gol do Pelé, para quem não sabe, o Reginaldo estava no Maracanã e entra no gol quando o Pelé pega a bola. Como foi isso, assim, aquele momento da invasão? Primeiro, parece que você deu sorte, né, com o 10º gol. Porque rolou mas quando começou a regressiva do 10º gol, rolou um sorteio e o jornalista precisa ter sorte. O gol saiu no jogo dele, né? Porque conta essa história do sorteio e como foi aquele momento na rede com o Pelé. Bom, primeiro era meu pai, não eu, porque eu não tenho tanta idade assim. Mas enfim, eu estava começando no Estadão, eu era estagiário e todo mundo sonhava em pegar um clube grande de São Paulo, enfim, de São Paulo, que era Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Portuguesa. Era grande. E de Santos cobria, a sucursal de Santos que cobria. E eu estava no Palmeiras. Tá? Aí, exatamente, nós éramos 4 estagiários. Eu, João Prado Pacheco, que acho que vocês não conhecem, Vitor Vieira, um gaúcho, vocês não conhecem, e Paulinho, que era sobrinho do Clóvis Rossi, que era o grande editor, né? Paulo Ferraz, né? Então nós éramos 4. Aí o Góes falou assim, olha, tá para sair o 10º gol, acho que estava com 996, uma coisa assim. Olha, eu vou sortear aí entre vocês 4
Sim, para ser justo, né? Tá. Eu peguei o número 4. Abandonei o jogo, né? Falei, Pelé faz 3 gols por jogo. Uma chance, Aí aconteceu o seguinte, quem mais do futebol pode me lembrar melhor. Eu e o Pelé foi jogar no Nordeste. Pegou times fracos, tá? Não fez gol. Claro que de propósito, né? Aí tem um jogo, Bahia, que ele salvaram o gol em cima da linha. Depois ele fez 1, fez 2, enfim, fez até 1999. Um jogo para não fazer gol, ele foi jogar no gol. Ele era bom goleiro. Foi jogar no gol e, bom, enfim, chegou em 1999, que obviamente ele também queria que fosse no Maracanã. Né? E aí era a minha vez. Era a minha vez, cara. Aí foi a primeira vez que eu pego um avião interno. Tá aqui uma ponte aérea. E fui lá, fiz uma cobertura bem bacana. E bacana que depois eu tenho uma foto que o Globo publicou, que por sorte eu estou assim em primeiro plano, né? E junto com o Pelé e a bola. E tinham outros repórteres, mas principalmente o Geraldo Blossa, que era da Jovem Pan. Sim. Pan-Americana ainda. E o Pelé, eu até escrevi isso, um diálogo com a bola maravilhoso. Escrevi isso. O Estadão já fechava mais cedo, sei lá, o jogo terminou 11 horas, o Estadão já estava fechado, então o resto ia para o Jornal da Tarde. Deu última capa do Jornal da Tarde, um diálogo do Pelé com a bola. Maravilhoso. É muito extenso para eu contar agora, mas é maravilhoso. Ele dizendo, eu agradeço tudo, eu devo tudo você a ele. Sim. É famoso esse texto. Devo tudo você a ela e tal. E então foi isso. Lá estava eu no milésimo gol. E aí tem, nos anos 80... Ó, gente, 1969, o pessoal da Globo que trabalhava comigo, especialmente o Miguel, e o Barba, né? Eles falavam, eu nunca falei minha idade lá dentro, né? Exato. Hã? Ela falou nem fora. E aí o Barba e o Miguel falavam assim para mim, escuta, você estava cobrindo o milésimo gol. Obviamente, você já tinha no mínimo 27 para ser um repórter de destaque. Eu falei, não, tá errado aí. Mas tá... Então, fazendo as contas, eu falei, não, para aí que tá errado. Eu era um estagiário, né? Mas, pô, essa sorte eu dei, né? Copas de 82... Foi manchete do Estadão na primeira página com assinado, que era difícil o Estadão assinar. No dia seguinte, o Jornal da Tarde deu antes e depois. Copas de 82 e 86 você cobriu. 82 você estava no 3x2? No Sarriá você estava? Estava. Você cobria a Itália, o Brasil, como que era? 82 eu cobria os adversários do Brasil na sede de Málaga. Era Rússia e Escócia e alguém mais fraco, porque a Escócia era mais ou menos forte e a Rússia tinha um timaço, né? Então, era Málaga a nossa sede e a gente viajava para as cidades para fazer cobertura. Málaga é praia, nessas cidades também eram praia, tinha praia. Cara, era viagem assim de ir e voltar 2 horas. Escócia, Nova Zelândia e União Soviética. Isso, Nova Zelândia. Era coisa de... Rússia não, União Soviética. Era coisa de 2 horas para ir e voltar. Não era distancinha, não. Então, pô, isso complicava bastante, né? Mas o que acontecia? Não quero fugir do assunto, mas... então, eu cobri esses 3, né? E olha que coisa interessante. Sabe como é que mandava matéria para o Brasil? Vocês sabem como é que manda hoje? Internet. Satélite. Satélite. Não, a internet... Sim. Mas a internet agora, mas satélite, né? Imagem, a TV Globo no Rio captava. A gente tinha, assim, tipo 5 minutos de satélite. Hoje a gente tem 24 horas. Todos têm 24 horas. Tanto que era uma luta para eu não perder esses 5 minutos. A gente voltava... Sabe como é que mandava a matéria? Como? A gente gravava, e aí o cinegrafista, mas na época tinha um cara de som, né? O cinegrafista ficava aqui, tinha uma caixa de som do lado, né? E a gente gravava, voltava com as fitas direto para o aeroporto de Málaga, esperando alguém conhecido ou alguém que se... Dá para você levar isso para mim, para o Brasil e tal? Imagine, hoje ninguém aceitaria. Oh, imagina. Aí sempre dava certo. Alguém levar, depois será que o cara vai entregar? Aí depois conferia.
Era isso, cara, essa dificuldade toda. Aí eu saí de Málaga, fui para Madrid, que era o centro, o IBC chamado, né? É o centro da Copa do Mundo. E de lá eu acabei indo para Barcelona, para Sarriá e tudo, acabei indo para lá. Pessoal, a gente tá na reta final. Tinha até falado do break, mas a gente foi sem parar. Boa. Mas eu vou pegar aqui meio ping-pong, tá, Egi? Meio ping-pong. Maior furo da sua vida, Singapura Gate? Sim, É porque foi também global? sim. Eu dei outros furos bacanas, mas global e não é época atual. Não tinha feito outras coisas. É que vocês não fazem ideia, assim, eu tava nas duas coisas, tanto na batida quanto no anúncio. Quando o Reginaldo solta o anúncio, obviamente eu ao vivo na Rádio Jovem Pan não tava ouvindo a TV Globo. Aí me mandam na época no MSN, acho, Messenger. Meu, o Reginaldo deu... O Nelson bateu que de o Nelson propósito. bateu de propósito, tem uma investigação, caramba, tal. E o Galvão tá meio estressado. O pessoal foi descrevendo ali. E aí rolou uma grande tensão nos bastidores, porque a equipe, o Carlos Gil é muito meu amigo, o repórter da TV Globo, ele não sabia. E aí Foi a minha falha. e aí, depois eu te falo. e aí eu lembro do Jaime, você quando a FIA anuncia que havia uma investigação, que você deu furo, mas você fica tenso, né? Será que é tudo isso que o Nelson me passou? E aí eu lembro até hoje que quando a FIA anuncia a comemoração dele e do Jaime, sim, eles correndo deram peitada, sabe? Assim, Minha porque, vida salva, sabe? né, você carregou muita pressão naquele GP da Bélgica. Primeiro, assim, rapidinho. Tudo começou na Hungria, o Nelson estava, o Piquezão, e todo mundo em volta, né? Hungria, que é o último GP do Nelson, ele corre, é a batida do Massa, exato. e depois ele é Aí demitido. tinha brasileiros, tinha portugueses, tinha italianos que entendem, tá? E o Nelson falando história, sempre piada, muito divertido e tal. E aí ele falou um negócio lá que aí a turma se dissipou. Eu falei, não, eu vou atrás disso. Aí fui procurar ele lá no motorhome da FIA. Ele estava lá sozinho para assistir a corrida, para assistir o treino, que a gente não fazia treino ainda nessa época. E mais perto de uma bomba de, como é que chama? A Alemanha na época era Weissteiner, né? Fui lá, falei, opa, esse Weissteiner eu não vou perder. Peguei, sentei com ele e tal. Eu falei, Nelson, você falou um negócio assim que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, você foi o único que sacou, então você vai ter tudo. Você vai ter tudo que vai se desenrolar para frente. Mas você fica quieto. A gente abrir a boca antes da hora, eu estou ferrado, você está ferrado, né? Juridicamente, os caras podiam fazer um monte de coisa. Pô, fiquei quieto. Aí vamos... Nessa hora ele ainda não te contou, nesse momento. Ele só sinaliza que tem algo... Não, contou. Ele já contou. Tá bom, tá bom. Aí eu vou para a Bélgica, né? Spa. Que foi a corrida que eu comuniquei. E aí não era para dar naquela corrida também. E eu esperar mais. De repente, entre eles lá, diretores, o presidente da FIA ficou sabendo que tinha alguma coisa no ar. Então o que ele fez? Mandou vários inspetores fiscais lá para a Bélgica entrevistar todo mundo, Briatore, engenheiros todos. E o Nelson soube disso. Um engenheiro da Renault falou para ele. Aí ele me ligou. Eu já tinha acabado o treino de sábado, e estava no hotel tomando uma bela cerveja belga, e ele me ligou. E disse, Naldo, é o seguinte, velho, você tem que dar amanhã, senão você vai perder a exclusividade, porque tá cheio de fiscais aí investigando a Renault de tudo quanto é lado. Você vai perder. Aí eu falei, nossa senhora, o que eu tenho na mão? A dimensão do que eu tenho. Não sabia. Eu não tinha ideia. Podia ser grande, podia ser um furo. Aí, nessa noite, a casa de... Sim, Vocês sempre ficaram? Onde eu me hospedava, os brasileiros se hospedam e fazem um churrascão, cerveja belga. Reginaldo, você foi naquela... Não, começamos nós, a Globo. Que o Cardão Sim. arrumou a casa pra nós. Foi. É que daí, foi. aí rolou uma ascensão do time da Globo, aí cada um ganhou seu quarto, a gente continuou ali na casa. Exato. Eu fui nesse dia para encontrar vocês, eu já tinha os gringos juntos. Sim. E Até engenheiro do Schumacher chegou aí nesse evento. Imagine só, eu fui com um baita jornalista chamado, que dirigiu o Fantástico,
Globo Esporte, de Ribeirão Preto, um alto. É um calvo? Meu Deus. Acho que sim. Não era o Carbone. Não. Não tinha um nome. Não, jornalista... Garambone, não era? Garambone. Era o Garambone, não era? Garambone. Ele foi um dia numa festa lá. Não sei se é essa. Foi essa comigo. Garambone. Eu fui com ele no carro. E eu tava com aquilo assim, o que eu faço com isso, né? Contei tudo para ele. Não pedi para guardar segredo, mas ele falou, não posso falar para ninguém. Tá? Mas ele podia ter falado para mim, olha, faz isso, mais experiente, diretor de programa e tudo. Ficou na dele, claro, não quis interferir no negócio. Aí eu voltei e tentei dormir. Peguei, quando o Nelson ligou, eu escrevi à mão. Ele ditou para mim o que era dentro do possível, sem a gente se ferrar juridicamente, judicialmente. E ele ditou. Eu anotei. Não, ele falou qualquer coisa, eu escrevi à mão no papel. Sim, 3 parágrafos. No terceiro, aí eu liguei e li para ele. No terceiro, ele falou, não, tira isso. Isso aí, nós estamos... Tá feia a coisa. Então, põe os dois... O Nelson foi seu editor aquele dia. Cara. Ele é de uma inteligência, uma coisa incrível. Bom, fui para lá com esse papel guardado no bolso do uniforme. A gente chegava, ia para os motorhomes, principalmente o da Red Bull, que era super bacana, comida boa, bebida, café. Eu fui para lá, cheguei junto com o Galvão. Tomei o café junto com ele. Cara, eu ficava olhando assim, falei, o que eu faço? Aí eu falei assim, não, falar para ele eu não posso. Pelo seguinte, claro que ele vai ser meu segredo, mas ele vai apresentar, como dizendo assim, o Reginaldo tem um segredo, assim, assado. Lá em Singapura. E aí eu... Não é isso, Reginaldo? E aí eu fiquei na minha, não falei com ninguém. O meu erro foi, eu tinha que ter chamado do lado Carlos Gil e Baiano, o cinegrafista. Tinha que preveni-los, porque quando a coisa estourou, e que o João Pedro, que era o nosso diretor aqui no Rio, ele ligou para o pessoal da equipe e falou assim, para tudo, diminui bastante a Fórmula 1 e dá... Isso aqui é o nosso... Só que eles não tinham imagem. Por sorte, o Baiano sempre faz imagem de todas as equipes, tinha um pouco de Briatore e tal. Mas eu tinha que ter avisado o Carlos Gil. Eu falo com isso até hoje. Gil, eu devo um negócio para você que não tem como pagar. Porque todo mundo foi atrás deles, né? E eles não sabiam também, né? Não é por isso. É que, ele deixou de dar uma grande notícia depois que eu já tinha dado. Tudo bem. Não, grande notícia não. Ele faria uma grande matéria para o Fantástico depois que eu já tinha dado. Tudo bem. Sim. Mas eu estava tão atordoado com aquele negócio, eu não sabia o que tinha em mãos. Na verdade, era isso. E aí, fui lá e pimba. O que o pessoal falou para você, o Galvão, o Galvão e o Burti, obviamente, se assustaram. Pô, imagina. Se assustaram. O Burti falou assim, nenhum piloto de Fórmula 1 vai fazer isso. Falou no ar. Aí o Galvão desligou o telefone e falou assim... Vou usar um microfone, né? O microfone. Microfone. Vou usar um palavrão aqui, tudo bem? À vontade. É do Galvão, né? Você... Foi ótimo que você fez jornalisticamente, mas você foi na do Piquet, vai acreditar nele, você vai se fuder, porque na hora ele vai pular fora. Eu falei, não, eu sei com quem eu estou falando. Mas, nessas, quem está com camisa branca aí, o cara do nosso de som, o Negreiros. Pô, grande Negreiros. Ou o outro era... Landeiros. Landeiro, acho que era o Landeiro. O Landeiro falou para mim o seguinte, depois, ele falou assim, cara, eu larguei o som, fiquei assim para te segurar, você ia cair, você estava um papel, cor do papel. E, de fato, né, ficou aquele negócio, não é, assim, eu falei, nossa, e daí? Bom, foi embora, a corrida rolou. Eu saio de lá, na Bélgica, é o melhor lugar para se trabalhar com rádio, TV e jornal, porque você sai da cabine, você desce uma escada e você está na sala de imprensa, com 600 jornalistas. Né? Desci a escada.
A hora que eu pisei o primeiro degrau, assim, cara... Mas era assim, a sala inteira. Sabe quando você está falando com o campeão do mundo de Fórmula 1, a primeira entrevista? Sala inteira. E assim, né? A maioria italiana. Já sei, foi o Massa, né? Fala, gente, não é Massa. E não tem nada disso. Não tem... É outra coisa, é outra história. E os italianos soltando o que quisessem, né? Mas aí foi muito bacana que o New York Times deu o meu nome e o nome da Globo, né? Como destaque. Então eu ganhei um prêmio. Ganhei um diploma da Globo, como a matéria do ano. E depois seguiu-se, né? Aí o Piquet me ligava todo dia, às 7 da manhã, quando eu já tinha voltado para o Brasil, às 7 da manhã, que ele acorda muito cedo, às vezes antes, e falava, dava os próximos capítulos. Bom, hoje a gente pode dizer isso, isso, isso. Hoje isso, isso, isso. Hoje o Nelsinho foi lá e fez a delação. Hoje pode dizer isso, 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 isso. Foi até o momento que... E eu voltava e fazia um boletim de áudio, né? Porque eu já estava... Muitas vezes eu já estava... Não, ia lá e fazia... No Jornal Nacional fazia ao vivo, mas várias vezes eu estava, por exemplo, estava indo para a Itália, o avião, assim, estava chegando no aeroporto, chegando em Guarulhos, ele me liga e fala uma bombástica. Ele falou, olha, o Briatore assumiu a culpa, vai ser multado pela Renault, isso. Eu liguei para o João Pedro, falei, João, eu tenho que voltar para a redação. Ele falou, volta já. E essa foi só em áudio até. Voltei, contei essa história e tal, e aí já estava tudo armado, bacana, até o final, espetacular. Gente, eu vou fazer a última, tá? Que é o jornalista quando chega na última... Eu não estou nem olhando o relógio, porque a confraternização da Band está rolando. É a última. Eu queria que você encerrasse... Teve uma pergunta, acho que da Priscila, que está por aqui, que falou sobre família, mas falou um pouco mais... Eu vou interpretar, eu guardei a sua pergunta, mas vou interpretar. E aí eu até faço uma coisa. Eu vi muito jornalista cobrir Fórmula 1 e ele fica longe de casa, né? Ele fica muito longe de casa. Eu vi muito jornalista que o filho tem um certo rancor porque o pai não acredita. E eu sempre me chamou muita atenção ver a relação do Reginaldo com a Dani, a relação do Reginaldo com a família dele, como a Fórmula 1 virou um cenário da família. Eu não estou dizendo que foi fácil, mas o que eu estou dizendo é, por exemplo, quando meu filho nasceu, eu pedi para me aposentar na semana seguinte porque eu não queria correr o risco de coisas que eu vi de filho muito ressentido com a ausência. E isso não aconteceu. Como é um momento de celebrar a sua vida, é um momento de celebrar também a sua família. Eu queria que você falasse da Carmen, da Dani, das filhas, dos momentos difíceis, mas que vocês juntos construíram essa história que virou um livro. Essa história não é só sua, é dos Leme, né? Em primeiro lugar, elas aceitaram sempre esse tipo assim, é o trabalho dele, é o trabalho dele. Eu ficava no Brasil 7 dias e viajava 6. 7 dias e viajava 6. Não, viajava fora o translado também, né? E até fazendo justiça a um grande diretor, o maior diretor de jornalismo que nós tivemos, Armando Nogueira, ele na Copa de 86, ele chegou para mim, para o Galvão, e falou assim, olha, eu fiz as contas de quanto tempo vocês passam fora de casa, eu vi que dá 100 dias por ano. Então, é injusto o que a Globo está fazendo. Tem uma lei agora, uma vez por ano, vocês viajam com a esposa, classe executiva, desde que você esteja junto, né? Não é assim, vai viajar, vai brincar. E depois a coisa cresceu, viraram 3 passagens. Que bom. A Dani se aproveitou bastante disso. Vai no bagageiro aí. Não, aí as coisas mudaram na Globo. O Alfredo sabe melhor do que ninguém. Não, na Globo principalmente. Mas elas estiveram do seu lado o tempo inteiro? Não, o tempo todo. E bacana que todo ano, quando encerrava o campeonato, geralmente era na Austrália, depois passou a ser Japão. Não, continuou sendo Austrália, umas vezes Japão, né? Eu voltava para casa, eu chegava em casa, estava toda enfeitada, cara, assim, de bandeirinhas, e eles botavam música e bolo e tal, e aplaudindo, tal. Pô, era emocionante.
toda vez. Era emocionante mesmo. Claro que, assim, poxa, estou sacrificando elas também, mas é a minha vida. E delas também foi, né? Que Foi. é o máximo. Foi. Pessoal, eu queria encerrar dando só um depoimento. Quando eu comecei a Fórmula 1, eu tinha 22 anos. E a Fórmula 1 é um ambiente bastante hostil. Hostil mesmo. Essa era uma pergunta que eu tinha. Se você saiu alguma vez na porrada, mas fica para a edição 2. Porque eu, como era muito novo, eu tive que resolver algumas coisas, não na porrada, mas no tete-a-tete. E o Reginaldo era absolutamente consagrado, já era Reginaldo. Esse livro aí que tem, poderia ter 1.200 capítulos, já tinha uns 1.100 construídos. E ele não faz distinção de idade. Assim, eu até me emociono porque é muito importante no jornalismo você encontrar referências que te recebem como igual. O Reginaldo era aqui, ó, e ele te olhava com igual. Enquanto eu trombei com um monte de cara que estava aqui, não de mim, assim, não estou falando abaixo, pessoas assim, sem valor como pessoa, não como jornalista, tratando mal. Então essa é um relato que eu queria fazer porque é muito difícil achar nesse meio, a gente está falando de fama, de sucesso, de muita gente falando, oh, Reginaldo, você é o máximo, e a pessoa continua igual. Então esse é o meu relato, porque se você falar isso, vamos falar, o que é isso? Não, e é a mais pura verdade. O Reginaldo não faz distinção de idade, de posição e nem nada. Eu queria te agradecer em nome de todo mundo. Você, quando chegou lá, você sabia muito de automobilismo, mas quantas pessoas chegaram sem saber nada? O Milani, de Belo Horizonte, chegaram sem saber nada. A gente que sai do futebol vai cobrir aquilo. Cara, eu grudava no cara ensinando tudo. Tudo. O Milani era um cara muito engraçado. Ele era negro e ele... Piquet adotou ele. Sabe? Uma vez, não me conta se é verdade, porque eu acho importante falar, que ele foi barrado em Mônaco e o Piquet foi lá abrir... Nossa Senhora. Piquet foi lá, tirou os guardas todos para ele entrar, levou ele para dentro do motorhome. O Piquet adorava ele. Mas ele era engraçado, cara. As primeiras vezes que viajava, ele ficava encantado com tudo, né? Então ele ficou encantado na Espanha com... Então, foi antes... Foi antes da Espanha, né? Acho que tinha tido uma corrida antes, um Prosciutto de Parma. Vamos lá. Oh, que maravilha. Ou, se for na Espanha, era um Ramon, mas como eu estou contando... não, tá bom. É na Espanha, mas ele comprou logo que nós chegamos, lá, sei lá, quarta, quinta-feira, e estava no quarto ele, Flavinho, Seixas não estava. Você estava, não? Não, eu não, mas acho que eu sei da história. Eram 3 pessoas, tá? E ele falou assim, eu não vou deixar esse negócio estragar, vou levar para BH do jeito que tá. Cara, ele amarrou o peru, o presunto pelas pernas, estava, sei lá, 7º andar, ele botou lá fora na janela. Na janela e desceu tudo para ficar lá, né, respirando. Tá? Imagine se alguém abre a janela e dá de cara com aquilo. Esse era o Milani, maravilhoso. Eu completando. Não só isso que você falou, mas além de tudo, essa é uma característica minha. Eu já me machuquei muito por isso, mas eu nasci conciliador. O que eu fiz com o Piquet e Senna, o que eu fiz com várias brigas entre você, a turma lá. Não, eu sou bonzinho. Mas é verdade, eu queria agradecer publicamente, dando esse relato, e pedir uma salva de palmas a Reginaldo Leme, que fez a vida de todos nós aqui. Muito obrigado, Regi. Parabéns. Parabéns para você, para a ArcelorMittal, para o Bockel, por nos permitirem esse documento. E agora temos outro em áudio e vídeo. Uma honra, Regi. Muito... depois a gente conversa. Obrigado. Vocês presenciaram. Muito obrigado para todos vocês. Eu vi a atenção de todo mundo. A pior coisa é quando você está dando uma palestra, às vezes, principalmente quando você está 400, 500 pessoas, um começa a levantar de lá, outro começa a sentar, você olha para o cara está no celular, aí você se derruba, né? Mas, para acrescentar, agora uma salva de palmas para o Alfredo. Aê! Valeu, Regi. Obrigadão.